Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Na semana passada, diversos sites repercutiram a informação de que o argentino Gonçalo Higuaín, no alto dos seus 33 anos, pretende encerrar sua carreira como jogador já no próximo mês de novembro, logo após o encerramento da atual temporada da Major League Soccer. De acordo com o que foi noticiado, o atacante do Inter Miami estaria chateado com as constantes dificuldades para encontrar o seu condicionamento físico ideal e, por isso, estaria levando em consideração pendurar as chuteiras. Baseado então nessa possível aposentadoria, o Gol de Canela traz hoje para vocês um vídeo especial com detalhes sobre a carreira de Higuaín. Confere só! Filho do ex-jogador argentino Jorge Higuaín, Gonçalo Gerardo Higuaín nasceu na cidade de Brest, na França, no dia 10 de dezembro de 1987. O motivo para ter nascido em solo europeu foi por conta do seu pai, que na época jogava justamente no futebol francês. Quando completou 10 meses, o pequeno Higuaín, junto com toda a sua família, se mudou para Buenos Aires, e foi justamente nessa cidade argentina que ele daria os seus primeiros passos no esporte ainda criança. Influenciado por Frederico, seu irmão mais velho, Pipita, apelido que ganhou ainda na infância, aos 8 anos começou no futsal do Clube Atlético Palermo. Por lá, ele atuou por cerca de 4 anos, até ser descoberto pelo River Plate em meados de 1999. Acolhido agora por um dos maiores clubes do seu país, a jovem promessa mudou para o campo e pouco tempo depois já era um dos principais destaques da base. Diferente do seu pai, que era zagueiro, Gonçalo Higuaín logo se mostrou um atacante nato, e justamente por conta da sua facilidade em fazer gols, em meados de 2005, ele subiu para o time profissional do River com apenas 17 anos. Apesar da pouca idade, Pipita aos poucos foi ganhando espaço no time titular do gigante argentino, e já em meados de 2006 passou a obter um destaque internacional ao participar de sua primeira Copa Libertadores. Porém, antes mesmo de construir uma carreira sólida no River, em julho de 2006, a vida de Gonçalo Higuaín mudaria para sempre, já que por 12 milhões de euros acabou vendido para o poderoso Real Madrid. Foi também durante esse ano de 2006 que a jovem promessa tomaria uma decisão que mudaria para sempre a sua vida no futebol. Antes de acertar com o Real, ele recebeu da Federação Francesa um convite para defender a seleção local, mas por acreditar que teria condições de jogar pela Argentina, decidiu rejeitar o convite, algo que surpreendeu muita gente na época. Apresentado oficialmente no Real Madrid em janeiro de 2007, Higuaín teve de certa forma uma dificuldade para se adaptar ao futebol espanhol. Nos seus primeiros 18 meses de clube, somou apenas 11 gols em 55 jogos, números que ficaram bem abaixo da expectativa. Mas, já a partir do ano de 2008, a jovem promessa se adaptou e, a partir dali, viveu seus primeiros bons momentos na Europa. No total, de 2008 a 2010, Higuaín balançou as redes 53 vezes em 85 jogos, ajudando o clube merengue na conquista de um campeonato espanhol e uma Supercopa da Espanha. Foi também durante esse período que o atacante enfim recebeu suas primeiras convocações para a seleção principal da Argentina. Chamado pelo saudoso Diego Maradona, ele fez sua estreia oficial no dia 10 de outubro de 2009, em uma vitória por 2-1 sobre o Peru, e meses depois já integrou o elenco argentino que disputou a Copa do Mundo de 2010. No Mundial, que foi realizado na África do Sul, Higuaín acabou sendo um dos grandes destaques do seu país, marcando 3 gols em 4 jogos. De volta ao Real, mesmo em alta no mercado, Pipita aos poucos foi perdendo espaço na equipe madrilenha, que na época contava com nomes para o setor ofensivo como Benzema, Cristiano Ronaldo e Kaká. Porém, sempre quando precisaram dele, o argentino não decepcionou. Prova disso foram os números. Depois da Copa de 2010 até o final da temporada 2012-2013, o camisa 20 fez 123 jogos pelo Real e marcou 57 gols. Além disso, ainda ajudou na conquista de mais um campeonato espanhol, mais uma Supercopa da Espanha e uma Copa do Rei. Vendo que realmente não teria muito espaço no Real, em julho de 2013, Gonçalo Higuaín resolveu que era hora de trocar de clube. A princípio, o Arsenal da Inglaterra chegou a ser um possível destino, mas ele acabou assinando o mesmo com o Napoli, que havia acabado de perder Cavani para o PSG.
Contratado por 30 milhões de euros, Pipita, que na época tinha apenas 25 anos, desembarcou em Nápoles com a missão de ser a principal estrela do clube local. E isso, de certa forma, aconteceu. Rapidamente adaptado ao estilo de jogo italiano, o Camisa 9 fez uma primeira temporada muito boa e em 46 jogos marcou 24 gols. Cada vez mais em alta no mercado, a convocação para a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil foi quase uma unanimidade. Mas, na campanha em que a Argentina foi a vice-campeã, perdendo o título para a Alemanha, Higuaín, pela primeira vez na carreira, passou a ser duramente criticado pelos torcedores do seu país. Além de não ter feito boas atuações, marcando apenas um gol nos 7 jogos, ele acabou ficando marcado por uma falha incrível na grande final, quando perdeu um gol praticamente sozinho. Decepcionado com as críticas recebidas durante a Copa de 2014, Gonçalo Higuaín retornou para o Napoli a fim de recuperar sua boa reputação. E olha que o Camisa 9 realmente conseguiu o que queria. De agosto de 2014 a julho de 2016, ele virou uma verdadeira máquina de fazer gols na Itália e em 100 jogos balançou as redes 67 vezes e ainda ajudou o Napoli na conquista de uma Supercopa da Itália. Além disso, ao marcar 36 gols no campeonato italiano da temporada 2015-2016, se tornou o maior artilheiro de uma única edição da Série A. Esses fatos o colocaram naquele momento entre os grandes atacantes do futebol europeu. Todavia, em agosto de 2016, quis o destino que a carreira de Higuaín virasse literalmente de ponta cabeça ao encarar uma das grandes polêmicas de toda a sua vida. Na oportunidade, por cerca de 90 milhões de euros, ele aceitou trocar o Napoli pela rival Juventus, algo que pouquíssimos jogadores tiveram coragem de fazer até hoje. No novo clube, Higuaín vestiu a camisa 9, deixou as críticas de lado e buscou manter a sua fama de goleador. E pelo menos nas 2 primeiras temporadas, isso funcionou. Durante esse período, ele conseguiu marcar 55 gols em 105 jogos, o que ajudou diretamente a Juve na conquista de 2 campeonatos italianos e 2 taças da Itália. Já na seleção, mesmo ainda sendo criticado por péssimas aparições nas Copas América de 2015 e 2016, Higuaín foi convocado para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Por conta das boas atuações, ainda existia a esperança de que o Camisa 9 pudesse repetir o bom futebol na seleção. Mas, para a decepção daqueles que acreditaram, mais uma vez ele foi muito mal. E após a eliminação do seu país nas oitavas de final daquele Mundial, ele nunca mais voltou a ser convocado. Dessa forma, ele deixou o selecionado argentino com 31 gols em 75 jogos. Frustrado por mais uma Copa do Mundo ruim na carreira e criticado na imprensa por não estar em sua forma física ideal, o início da temporada 2018-2019 marcou o início da decadência de Gonçalo Higuaín. Com a chegada de Cristiano Ronaldo, o argentino foi colocado no mercado pela Juventus. Isso o deixou extremamente chateado, já que pouco tempo antes ele era o grande artilheiro da equipe. Para não sair do futebol italiano, em agosto de 2018, Higuaín aceitou um empréstimo para o Milan. Entretanto, essa passagem pelos rossoneiros foi bem curta. Após apenas 5 meses, 22 jogos e 8 gols, ele pediu para ser repassado também por empréstimo para o Chelsea. Apesar da expectativa, essa sua experiência no futebol inglês também foi bem rápida. Durou apenas 6 meses e rendeu 18 jogos e 5 gols. Como o Chelsea não quis exercer o direito de compra, ele foi obrigado a voltar para a Juventus em julho de 2019. Reaproveitado na velha senhora durante a temporada 2019-2020, o futebol de Higuaín esteve longe de ser aquele que o consagrou no futebol italiano. Em 44 jogos, onde na maioria saiu do banco de reservas, somou apenas 11 gols. Logo, em setembro de 2020, o próprio jogador procurou o clube italiano e pediu sua rescisão contratual. Seduzido pelo projeto apresentado por David Beckham, dias depois de deixar a Juventus, Gonçalo Higuaín surpreendeu a todos e assinou um contrato de 3 temporadas com o novato Inter Miami. Contratado para ser a grande estrela do clube norte-americano, Pipita até viveu um início promissor, mas, com o passar dos meses, passou a ter dificuldades para encontrar o seu condicionamento físico ideal, o que chegou a render declarações polêmicas do próprio jogador. Em uma das ocasiões, ele chegou a afirmar que imaginou que conseguiria atuar nos Estados Unidos com um cigarro na boca,
mas que no final das contas se enganou. Hoje, Gonçalo Higuaín tem 10 gols em 25 jogos pelo Inter Miami e ainda tem contrato até dezembro de 2022. Mas, mesmo assim, a possibilidade de encerrar a carreira agora em novembro é verdadeira. Além do jogador não esconder o desejo de encerrar sua carreira em breve, o próprio Inter Miami possivelmente não contará com ele na próxima temporada, uma vez que o clube pretende reformular o seu elenco em breve. Se vai aposentar ou não, fato é que aos 33 anos, a ex-promessa do futebol argentino visivelmente está cansado da rotina de atleta, o que deve ser respeitado, já que de alguma forma Gonçalo Higuaín já deixou seu nome marcado na história do futebol. Você acha que Higuaín deveria esticar um pouco mais a sua carreira, jogando até em clubes da Argentina ou até aqui do Brasil? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!